tarde, tá bom? Já vai aproveitando para compartilhar essa live de pessoas que você conhece, que gostam tanto da vida dessa santa, ou que queiram saber, ou simplesmente porque você quer que receba também esse conteúdo. Então, clique aí na nossa live para compartilhar com quem você quiser. Nós começamos logo depois da nossa vinheta. Ô, meu povo, olha só, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já vê aí, se você não é inscrito, dá uma olhadinha aí, não sou inscrito, já se inscreve no nosso canal para fazer parte dessa família da Rede Século XXI, para que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas também, tá bom? E ó, eu falei que eu tinha convidados especiais nesta tarde. Eu quero começar apresentando ele, Padre Fonseca, sua bênção. O senhor não gosta de ser chamado de Padre Fonseca, o senhor fala do que o senhor gosta de ser chamado, porque o nome do senhor não é fácil. Muito bem. Então, saudações, eu sou o Padre Fonseca. Nome completo é Padre Latif Fonseca, mas geralmente por questões culturais chamam Padre Fonseca Quiriwi. Quiriwi significa sempre corajoso, levando as coisas da vida para frente, sempre confiando em Deus. Eu sou de Moçambique, sou missionário passionista, mas não estou falando a partir de Moçambique, estou aqui em Curitiba, principalmente aqui na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Então, é aqui onde eu estou comunicando com todos aqueles que nos acompanham neste canal. Então, é uma alegria falarmos Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha de Lisieux. Então, eu venho de uma comunidade pequena lá no interior de Cabo Delgado, de Moçambique, onde a comunidade desde cedo teve esse nome de Teresinha do Menino Jesus. Eu fui uma das pessoas que, na medida que fui crescendo, fui investindo em imagens, em histórias. Então, cresci com essa espiritualidade dessa pequena, mas muito grande, a Santa Teresinha do Menino Jesus. Padre, uma alegria, viu? De novo, quero falar isso, que é uma alegria imensa ter o senhor aqui com a gente. Pessoal aí que ainda não conhece o Padre Fonseca, a gente está colocando ali o arroba do Padre. Vale muito a pena conhecer a missão e a vida do Padre. Bom? E agora eu quero apresentar para vocês nosso outro convidado, Newton Júnior. Que alegria ter você aqui com a gente. Oi, Kelly, boa tarde a todos. Uma alegria também estarmos juntos aqui, né? Para falar dessa nossa irmã, podemos dizer assim, temos uma irmã no céu, que é a Santa Teresinha, que intercede por nós. E ela que quer derramar essa chuva de bênção sobre nós, essa chuva de rosas, né? E às vezes a gente conhece Santa Teresinha só por poucos aspectos, né? Ah, Santa Teresinha, aquela que... A menininha que era toda docezinha, né? Mas é uma mulher que é uma barra de ferro, né? Ela tem uma estrutura tão forte que nos ensina
a confiar em Deus e amar Jesus de todo o coração. Então, que esse momento seja um momento que nós estejamos com ela também e ela esteja conosco aqui intercedendo e nos fazendo ser mais apaixonados por Jesus. É isso aí. E olha, o Milton falou da questão da fortaleza de Santa Teresinha. Eu quero lembrar vocês aí que acompanham o trabalho da Rede Século XXI, que também agora em outubro e a partir de amanhã, já que é o dia de Santa Teresinha, nós começamos a nossa campanha de amor, já começa aí a parte de Santa Teresinha. Nós já tivemos São Miguel, já tivemos outros santos, Santa Rita de Cássia, e agora estamos aí no tempo de Santa Teresinha do Menino Jesus, essa santa que nós vamos falar aqui. O Newton também falou que Santa Teresinha nos ensina a ser mais apaixonados. E eu queria até perguntar para o Newton, para o padre também, para você que está nos assistindo aí, ó, também deixa seus comentários, deixa seu oi. Se tiver alguma dúvida também, pode colocar. Mas muito nesse sentido que Santa Teresinha parece que está sempre tão atual, né? Sim. Quando eu olho para a história dessa mulher, que como você bem falou, uma mulher forte, que a gente olha muitas vezes para Santa Teresinha, a menininha das rosas, aquela que falava do jardim do Senhor, de ser pequeno, de Senhor, me leva nos seus braços, que eu sou apaixonada, e sempre querendo amar o Senhor, mas uma mulher que teve uma dificuldade muito grande emocional. Sim. E passou por dificuldades ali, por lutas emocionais que nós vemos hoje, e ela é, para mim, né, eu entendo ela como esse exemplo também, dessa fortaleza emocional e espiritual. Queria que vocês falassem aí pra gente também. Quem começa? Quer começar, padre? Muito bem, posso começar. Tá bom. É interessante que, quando se trata de santidade, a igreja nos surpreende com pessoas do simples e acabaram encantando o mundo. Santa Teresinha, de uma família bastante nobre, ela poderia estar usufruindo palácios, uma vida de luxo, mas ela desde cedo decidiu desapegar-se. Então, aquilo que era Mateus e Lucas, Jesus disse, né? Quem quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me. Eu acredito que aí foi, desde cedo, essa compreensão da nossa menina, que é tão... Por que ela é tão recente, assim, parece que aconteceu ontem? Porque é bem vizinho de nós. Isso tudo aconteceu no século XIX, né? Ela nascendo em 1873 e com 24 anos morre em 1877. Então, esse período todo é tão curto, mas encantou o mundo e continua encantando. Eu acho que tem a ver com essa simplicidade. Ela é uma pessoa tão simples e tão inocente, tão pura, que aos poucos que ela foi conquistando. Enquanto ela conquistava o paraíso, ela conquistava ao mesmo tempo o mundo. Veja só, né? Conquistava o mundo no sentido de nós, como seres humanos, como nós cristãos. Então, é um exemplo que é possível sermos santos, desde que a gente reconheça as nossas fragilidades. E quem quiser acompanhar isso é só ler na História de uma Alma. Eu tenho um livro em PDF que fala sobre isso, História de uma Alma. Ela, a pedido da madre, ela diz assim, eu não sei se irei responder o que minha madre está a me pedir, mas eu vou escrevendo o que sinto. Não se incomode se vou levar muito tempo, mas permita-me escrever aquilo que eu sinto. E ela foi relatando com toda a inocência aquilo que ela é. Mas se você for a ler, percebe que, de fato, foi uma pessoa muito rica espiritualmente, um coração totalmente apaixonado, de fato, a esse Cristo que ela percebeu. Mas também é importante vermos a relação entre o Cristo, mas também a Nossa Senhora. Eu não sei se fôssemos aqui medir em que lado poderia, mas afinal, ao encontrar Nossa Senhora, ela foi, de fato, encontrando. Então, é uma caminhada de inocência, pureza, simplicidade e, ao mesmo tempo, uma autenticidade de quem conhecia suas fragilidades humanas, de quem conhecia o que queria na sua vida. Jesus Cristo. E ela dizia, se eu for, né, como ela escreveu, se for para lá, minha vida será amar aqui o mundo. Muito importante. Por isso a igreja até colocou a essa menina como padroeira das missões. Uma pessoa que nunca saiu do convento, ela desejou ir.
Como disse, ir à missão não significa você partir para lá, mas em orações, dedicar-se àquele que se entrega totalmente à evangelização. Que bonito isso, né? Acho que para começar isso E é tanto assim, tanto ensinamento que a gente ficaria muito tempo falando, né? Mas o padre falou, né, esse fato dela nunca ter saído e ser nossa padroeira de missão, né? Eu queria que o Nilton falasse um pouco como realmente um consagrado ali na comunidade Pantocrator, porque a gente olha, tem tantas comunidades que tem Santa Teresinha como mestra também, né? E pensar nessa simplicidade dela que nos ensina a viver um carisma, consagração. Seu Tom Belo, eu queria que Por que ela é tão atual? Porque ela vivia justamente o ordinário de maneira extraordinária, né? Então, ela não vivia coisas extraordinárias. Claro, ela tem os aspectos, né, da vivência dela, que eram aspectos, né, da doença, do sacrifício, de tantas questões, mas que ela vivia o ordinário de maneira extraordinária, né? E por que ela é padroeira das missões? Imagina, né? Uma menina de 24 anos, que viveu 24 anos, né? Só, dentro de um Carmelo. Por que ser a padroeira das missões? Exatamente. Porque ela era também essa mestra do amor, né? O que mais nos faz ser missionários? A gente viver o amor, a gente espalhar o amor, a gente querer amar, né? Então a gente vai vendo Santa Teresinha nesse ordinário que ela vivia. Como que ela colocava queria viver no ordinário de maneira extraordinária. Ela queria viver as pequenas coisas como forma de sacrifício pelo mundo, de salvação para o mundo. Como ela dizia, se eu pegar uma agulha que cai no chão, com todo o amor do meu coração, esse gesto vai salvar alguém, vai alcançar alguém. E aí, Tchelle, vamos ser muito sinceros. Quantas coisas no nosso dia a dia que a gente faz, né? Que cai no chão e a gente fala, ai, caiu no chão, vai e pega, né? Não é? O que a gente faz é reclamar. Não é verdade, é o ordinário. E ela vivia o quê? De maneira extraordinária. Ela vivia os sacrifícios de maneira também ali intensa, colocando realmente esse amor, né? Até mesmo o próprio fato que aconteceu com aquele assassino, Pranzini, né? Onde ela soube, né, que era um homem que tinha matado ali 3 mulheres e 3 pessoas e ela sentia de rezar por ele. Ela não teve a oportunidade de conversar com ele. Gente, alguém traz ele aqui ou me leva lá que eu quero conversar com ele, que eu quero anunciar Jesus para ele. Não, o que ela fez? Ela rezou por ele, ela pedia a conversão, a salvação daquele assassino, né? E até ela depois soube, né, que no momento que ele ia ser executado, ele pediu um crucifixo e beijou esse crucifixo, né, 3 vezes. Ali ela entendeu, e quando ela soube disso, ela entendeu que era o quê? Que era a experiência da misericórdia, que Deus estava chegando no coração daquele homem, e ela lá dentro do Carmelo. E ela fechada, então nós ficamos pensando, às vezes quando a gente pensa na realidade missionária, puxa, eu queria ser tanto... saber falar, eu queria saber cantar, eu queria saber anunciar, eu queria estar no século XXI, eu queria estar fazendo isso ou aquilo. E cada um tem o seu lugar, claro. Mas Santa Teresinha soube viver o lugar dela. Ela soube viver o chamado dela. E qual é o seu chamado hoje como missionário? É para ser uma dona de casa, para estar dentro do seu serviço? É para ser um missionário que vai realmente deixar tudo e anunciar Jesus? É para ser alguém que trabalha dentro de uma TV, também levando esse anúncio? Nós precisamos ser missionários com esse espírito de Santa Teresinha, que é amar sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e querer anunciar Jesus, né? Quando ela via a cruz, o Jesus crucificado, e ela dizia, esse sangue escorrendo da cruz não pode cair no chão em vão. Eu tenho que recolher esse sangue e aspergir sobre as almas, né? Quanto que nós devemos e podemos fazer isso também, né? Então, que Santa Teresinha nos ensine a ser esses missionários do dia a dia, missionários da nossa realidade, né? E vivemos essa intensidade no amor e para o amor cada vez mais, né? Falar dessa intensidade missionária que eu estava pensando, falava em uma das frases de Santa Teresinha, ela vai falando dessa questão. Você até citou o exemplo de pegar um alfinete no chão do amor. Santa Teresinha queria fazer de todas as coisas uma oportunidade para amar a Deus, né? Então, por isso que ela dá esse exemplo, né?
Porque para ela, muitas vezes ela não sentia alegria nenhuma naquilo que ela estava fazendo. E ela fala isso várias vezes. Não sinto alegria, mas faço mesmo assim porque creio. Porque quero crer, porque sei do valor de quem é Deus e do céu. Então, olhar para esse olhar de Santa Teresinha, que olha para a gente, né, que olha para Jesus, com esse amor apaixonado de falar, mesmo não sentindo, mesmo não querendo, às vezes, eu dou e faço por amor a este que me ama primeiro. Então, eu acho que Santa Teresinha sempre é um exemplo para nós desse olhar apaixonado por Jesus. Sim. De olhar para ele e olhar em cada situação uma oportunidade de amar a Deus, ao invés de fazer igual o Nilson estava falando aqui. Caiu alguma coisa, a gente já reclama. Santa Teresinha fazia diferente. Olhava em cada oportunidade, em cada situação, uma oportunidade de se dar para Deus, né? Tem até uma história que fala, né? Que ela lavando as roupas com as irmãs, uma das irmãs jogava sabão no rosto dela, né? E ela não querendo reclamar exatamente para amar Jesus, né? Meu padre, aproveitando aqui que a gente está falando dessa forma da simplicidade, o senhor tá... dessa simplicidade que o senhor falou de Santa Teresa, como que o senhor percebe, assim, o senhor disse que foi batizado e foi pároco também na paróquia de Santa Teresa. O senhor percebe a vida de Santa Teresinha, aquilo que vocês levavam para os paroquianos, como isso influenciava na vida deles, nos seus paroquianos, na vida do senhor? É interessante partirmos do princípio de que todo chamado à vida cristã é um chamado à santidade, mas nós olhamos essa meta como impossível, porque nos focamos muito nos nossos pecados. Santa Teresinha, ela é uma santa também das misericórdias. Ela até dizia, né, que a misericórdia de Deus é tão forte, eu acredito que o inferno ninguém deve estar. Ou seja, a forma como ela se entregava a Jesus crucificado era fascinante e aquilo provocava nas pessoas a própria conversão. Então, a partir da minha experiência em uma aldeia, nós chamamos uma aldeia, um povoado de mais de 10.000 pessoas, onde nos anos 80, 90, o cristianismo era totalmente impossível, porque era um regime bastante também difícil, mas aos poucos as pessoas iam lá. E nós, sem entendermos exatamente quem é essa Teresinha, aí começou a ter várias pessoas que contribuíam com as imagens, contribuíam com algumas histórias, e aí muita gente começou a surgir. E eu, sem saber que um dia seria missionário, nem pensava, eu já estava com planos traçados, mas aos poucos fui percebendo, afinal, era exatamente esse impulso que vinha da espiritualidade teresiana, né? Dessa Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje nós encontramos também um motivo de nos encantar, porque se Teresinha, no seu tempo, estamos a falar do século XIX, com o iluminismo, com a Idade da Razão, onde a Europa não queria muito saber de Deus, e aí surge esta criatura de Deus, esta menina, e vai encantando aos poucos, nos deixando essa preciosidade, esse legado teológico, espiritual, e é possível hoje nós falarmos em uma altura onde há a banalização das coisas, onde as pessoas abandonam a sua fé, onde as pessoas não querem saber mais de Deus, onde as pessoas correm atrás de realizações materiais, mas não investem a sua própria fé, não investem a sua vida cristã, não investe esse relacionamento autêntico com Deus. É a partir daí. Apesar desta diversidade, neste mundo globalizado, há tempo, há tempo. E como ela dizia, né, ser missionária. Como o Milton também falou ali, o ser missionário, queridos, vocês que estão aí nos acompanhando, é partir de si. Ela partiu de si. Quando nós partimos de nós mesmos e vamos ao encontro do outro, este é o primeiro sinal, se não o maior, de alguém que quer ser missionário. Então, missionário é partir de si. Não é só sair do seu contexto, mas aqui falamos das amarras, dos preconceitos, de todos os apegos que vão dificultando a vivência autêntica da vida cristã. Ao nos
ao nos deparar neste movimento de sair de nós mesmos, aí estamos sendo missionários. Olhar para esse encontro com o outro, que quer de mim, como eu também quero dele, como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que esses são ensinamentos que Santa Teresinha vai passando ao longo, quer do século XIX em que ela estava, século XX, agora do século XXI. Estamos, mais do que nunca, um período que temos que revisitar os ensinamentos de Santa Teresinha para termos um encontro profundo com Jesus Cristo e o encontro com os irmãos que precisam de nós. Padre, o senhor falou desse... Falava, lembrava que começou falando ali dessa fortaleza também emocional que Santa Teresinha, né, através das curas que ela vive. Muita coisa para a gente falar, mas uma santa que já olhava não só para a sua pequenez, né, para a realidade de quem ela era. O que eu acho muito era ver que além dela reconhecer quem ela era, acima de tudo ela reconhecia quem Deus era. Que é muitas vezes o que nos falta, né? E reconhecer às vezes as nossas limitações, bem as nossas qualidades, é uma coisa. Agora, reconhecer a grandeza de Deus e a partir dali fazer este encontro verdadeiro com Deus dá sentido a todas as coisas. Sim. Então era ali onde ela viu o sentido das coisas. E até mesmo, Tcheli, hoje nós vivemos num tempo onde a gente é condicionado a ter que sentir muitas coisas, né? Ter muitas sensações, sentimentos, se eu sinto, então tá certo, se eu não sinto tá errado, e isso na nossa fé. Isso a nossa fé hoje tem sido, às vezes, tentada a gente entrar e viver uma fé que se eu sinto ou se eu não sinto. E Santa Teresinha, o mais interessante de tudo isso é que quando ela dizia eu não estou com vontade, mas eu vou viver porque eu sei que Deus me ama. Porque eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me quer, eu sei que Ele... Era uma certeza que ela tinha neste amor, né? A certeza que ela tinha na misericórdia de Deus, né? E hoje a gente também relativiza muito a misericórdia, ela está bem relativizada, faz o que você quer, se errou, tem gente pior que você, não tem problema nenhum. E não, Santa Teresinha dizia, não, eu quero viver nesta misericórdia, a misericórdia de um Deus que se abaixa até mim e que me eleva cada vez mais, né? Mas aí a gente pode entrar depois num outro momento, né? Falando justamente de algo que é tão forte, né, que Santa Teresinha nos ensina sobre este elevador, né, que é a misericórdia e os braços de Deus. Estava falando aqui, estava lembrando de algumas coisas. Acho que muitos de nós conhecemos aí vários poemas de Santa Teresinha, né? Vários escritos ali que se transformaram em canções, né? E algumas dessas coisas que a gente também queria trazer aqui. Eu até pedi falei, né, disso para a gente trazer um pouquinho para que essa live não seja só um falar da vida, da espiritualidade de Santa Teresinha, mas da nossa experiência viva com essa mulher que nos... Então vamos lá, eu dou o tom, você canta. Não, ao contrário. Com voz de patinho, não. Vai lá. Vamos junto, então. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Aí cantar isso assim, falar dessa esperança que nós temos no Senhor, enquanto estava lembrando dessa oração de Santa Teresinha,
é muito pensar em quanto o Senhor se agrada disso, porque é onde nós somos verdadeiramente. As crianças são verdadeiramente livres, né? São livres para olhar para o pai e dizer que a gente falava aqui do elevador, é uma parte que eu tenho falado aqui no meu livro, História de uma Alma, porque ela fala dessa espiritualidade, fala dessa verdade. Isso é bíblico, o Senhor nos fala que os pequeninos herdarão ali os céus, o Senhor fala disso, mas esta pequenez de espírito é esse se fazer pequeno para caber no colo de Deus, para que esse Deus nos eleve até Ele. Então, assim, que criança que não quer que o seu pai o pegue no colo ali, para viver, para ser afagado, para ser abraçado. Santa Teresinha é essa santa que nos faz sempre lembrar disso, né? Né? Padre também, padre está aí com a gente, pensando nesse colo de Cristo que nos acolhe através da sua misericórdia. E justamente, até quando a gente vê a linguagem que Santa Teresinha escreve ali em História de uma Alma, como o padre estava falando também, que são os escritos dela, ela conta tudo parecendo uma criança, né? Mas é justamente porque ela descobriu esse grande meio de encontro com Deus. Se eu for uma criança, Deus consegue me levantar nos braços. E é uma verdade, né? A gente consegue levantar uma criança, mas a gente não levanta o adulto, né? Exatamente. Como a gente levantaria uma criança. Santa Teresinha descobre justamente isso. Esta pequenez é eu me colocar como uma criança dependente, uma criança frágil, uma criança, alguém que precisa ser mergulhada na misericórdia, para que eu tenha esse movimento, né? Eu atraia este Deus que me ama, que eu já tenho certeza disso, né? Santa Teresinha tinha essa certeza, um Deus que se abaixa até mim, e é atraído pela minha miséria, é atraído pela minha condição de que eu sozinho não sou nada e me eleva. Então, como nós precisamos disso? E Santa Teresinha nos ensina, mas vai contra tudo aquilo que nós vamos vivendo, com tudo que nós vivemos nesse mundo de grandezas. De grandezas, que a gente tem que ser grande, autossuficiente, prepotente, orgulhoso, que a gente tem que levar tudo, manda no peito, aqui estou eu e vou passar por cima de todo mundo se for preciso, né? Santa Teresinha vem nos ensinar, não, é ser criança, é se colocar nos braços, e por isso que ela confia plenamente nesse amor, que é um amor poderoso de Deus, que se abaixa, faz o movimento de se abaixar até nós, e nos elevar, nos tirar da condição, nos transformar, nos colocar numa condição de céu, né, de vida nova, nos coloca num outro patamar de vida, e é a partir da misericórdia, né? Temos dimensão, né, Padre? Quando o Newton fala isso, abaixar-se de Deus para nos encontrar, né? Acho que muitas vezes a gente não consegue ter essa dimensão de que Deus, sendo Deus, olha o que Ele faz para que nós estejamos com. Queria partilhar aqui um negócio. Só um pedacinho de um trecho aqui. O livro História de uma Alma, que o padre até citou aqui, eu gosto muito e que está falando exatamente do que o Newton fala, que Santa Teresinha fala assim, quero ler para vocês que nos acompanham. Se você ainda não tem aqui, quer conhecer um pouquinho mais de Santa Teresinha, História de uma Alma, talvez não seja o primeiro livro para começar, tem várias outras obras, né? Mas é uma das biografias de Santa Teresinha, onde você pode encontrar essa inspiração, esse ardor de Santa Teresinha para todas as coisas. E ela vai falar que Deus não vai inspirar desejos impossíveis de realizar. Que é uma das grandes frases de Santa Teresinha. Deus não nos inspira algo irrealizável. Apesar, pois, da minha pequenez, nada me impede de inspirar a santidade. Não posso progredir, terei paciência para me ir suportando como sou, com as minhas imperfeições sem conta. Mas hei de buscar por meio de chegar ao céu por algum caminho bem direto, bem curto, por uma estradazinha inteiramente nova. Se os ricos têm um elevador que lhes poupa este trabalho, quero também eu ver se encontro um elevador que me leve até onde habita o meu Jesus. Pois sou pequenina demais para subir pela íngreme escada da perfeição. Procurando então rastrear nos livros sagrados algum indício do elevador que sonhava, dei com os olhos nessas palavras que a mesma sabedoria eterna pronunciara. Quem é pequenino, vem a mim. Cheguei-me, pois, a Deus bem persuadida. Tinha encontrado o que buscava, e desejosa de saber o que faria Deus a esse pequenino, que dele se aproximasse, continuei com as minhas pesquisas, e topei logo com essas palavras.
Qual mãe me acariciaria o seu filho? Assim eu vos consolarei, tomando-vos ao colo e embalando-vos aos meus joelhos. O elevador que hei de subir ao céu são os vossos braços, ó meu Jesus. Para isso não preciso crescer. Pelo contrário, tenho que ser pequena, tornar-me cada vez mais pequenina. Queria só ler esse trecho com vocês, também deixar o padre falar e o Newton falar, que aí só nesse trecho eu já falo mais. Mas dessa vontade, desse desejo. Acho que Santa Teresinha sempre me traz muito isso, esse ardor da vontade, do desejo de agradar a Deus, o desejo de se achegar a esse Cristo apaixonado. Não tem como ler os escritos ou ver a vida de Santa Teresinha, o que ela nos traz, não remeter a nós esse desejo de encontrar verdadeiramente Deus. Padre? Sim, Padre é querido. apaixonante esses escritos, mas eu queria antes, quem quer fazer essa caminhada, também proceder como Teresinha fez. A Teresinha, num momento inquieto, né, ela questionou onde é que partiria para se inspirar mais. E foi sugerido que ela lesse todo o capítulo 13 da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Mas ela percebeu que para entender o capítulo 13, tinha alguns elementos ricos no capítulo. Então ela começa a ler todo o capítulo 12 e todo o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, né? Então ela encontrou essa inspiração, de maneira que o resto foi trabalhando, foi escrevendo, foi se entregando, foi agindo a partir dessa inspiração. Então é fundamental, eu sugiro para aqueles que são aspirantes da vida religiosa, vida matrimonial, desejam uma vida bastante de serviço, de educação, eu sugiro também, até numa conversa com um diretor espiritual meu, perguntou: como é que você faz o seu exame de consciência? Interessante isso, né? Eu uso os mandamentos, os igrejas, preceitos da igreja, as obras de misericórdia. Algumas vezes precisa revisitar o capítulo 13, ou mesmo a primeira carta, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e 13, para fazer a autêntico exame de consciência, porque ali você percebe que, de fato, nós não sabemos. Quem sabe amar voltará a ser criança. E aqui ser criança não é ser infantil. Vitor falava sobre alguma coisa, essa pequenez. Aqui não é ser infantil. Quando Jesus disse, deixai a mim vir as crianças, ou compara aquele que quer o reino de Deus que se faça como criança. Não é para ser infantil. Mostra esse desejo de humildade, de mansidão, esse desejo de simplicidade, esse desejo de cada vez mais, em pequenas coisas que Deus manifesta nas nossas vidas, sermos gratos, sermos abertos aos desafios, até mesmo no sofrimento entendermos que Deus existe. Eu tenho conversado com algumas pessoas que, devido ao sofrimento, pensam que Deus não existe, pensam que é o ponto final da sua vida. Essa santa que nós estamos aqui a falar dela, não é que teve mar de rosas todo, né? Ela teve momentos de sofrimento. O primeiro sofrimento visível que se é relatado é quando ela, por causa da idade, não seria aceita estar no Carmelo. Mas ela, por causa dos seus pais, que também se tornaram santos, São Martinho, sua mãe, foram lá ter diretamente com o Papa, dizer: essa menina está louca, ela quer ser de todo jeito uma freira. Foi um sofrimento, Mas ela também, como bem foi dito, né? E o que nós desejamos, o que nós tentamos talvez nos inspirar, não é possível não alcançar se for a vontade de Deus. Então, com essa santa, busquemos viver cada dia a vontade de Deus e buscarmos entender, porque há muitas vezes que também nós não sabemos rezar o Pai Nosso. Temos assim: seja feita a vossa vontade, mas muitas vezes queremos que Deus faça a nossa vontade. Essa Teresinha quis e conseguiu viver a vontade de Deus, para, na sua simplicidade, só 24 anos, deixar um legado
de todo cristão, um legado de todo aquele que também quer ser homem e mulher do bem. É essa a Santa Teresa. Vai cantar mais pra gente. Vamos lá, mais uma? Uma pequena via me levará para os teus altares, ó meu rei. Pequeno serei, então encontrarei um lugar em tuas mãos, o elevador que me fará subir até o céu. São os teus braços, ó Jesus. Uma pequena via me levará para os teus altares, ó meu rei. Pequeno serei, então encontrarei um lugar em tuas mãos, o elevador que me fará subir até os céus. São os teus braços, ó Jesus. Crescer-me é impossível. Devo suportar-me como sou. Não quero ser grande, mas sim teu pequenino. Como pássaro livre a voar, como a rosa no campo a nascer, assim são os teus pequenos. Como a criança a correr para os teus braços, eu irei também. Para os teus braços, para os teus braços, eu irei também. É tão bonito, né, a gente ver quando Santa Teresinha ela tinha esse desejo de depender, de subir, né? Quando ela dá esse exemplo, né, que ela fala do elevador, ela dizia, aí eu me lembrei do elevador, que o elevador ele faz aquilo que eu não preciso fazer sozinha, que é subir as escadas. Se eu tenho um elevador, por que subir as escadas, né? Por que cansar sozinho ali se eu tenho algo que possa me elevar? E aí ela justamente fala, esses braços de Deus que nós cantamos aqui, para os teus braços eu irei também. Esse Deus que se abaixa e nos eleva, né? Mas tem uma coisa interessante, que o elevador ele não vai sozinho. Ele vai para o andar que eu quero se eu aperto, né? Se a gente aperta o botão. E esse apertar o botão para onde nós queremos ir se chama confiança, né? Santa Teresinha ela tinha essa confiança plena. E como somos feridos na confiança, né? Como somos feridos e temos medo de confiar. Amamos a Deus, eu amo a Deus, eu reconheço Deus, Jesus é o meu Senhor, mas quantos de nós temos dificuldade em tantas situações da nossa vida de confiar e dizer, eu quero confiar que Deus fará o melhor, porque Deus é bom. Aí entra aquela certeza da fé. Aí entra aquilo justamente que Santa Teresinha tinha firme no coração. Eu sei em quem eu coloco a minha fé, né? Essas palavras de São Paulo que iam ressoando no coração dela, eu sei em quem eu coloco a minha fé. Eu sei que o bom Deus fará o melhor sempre. Eu sei que o bom Deus cuida de mim. Eu sei que o bom Deus não me faz desejar coisas irrealizáveis, né? Que foi a frase que você leu ali, né? Eu sei que o bom Deus cuida de mim. Santa Teresinha, ela quer interceder por nós nessa tarde, para que o nosso coração se abra para confiar nesse Deus que nos ama, né? E nos ama com esse amor poderoso, com esse amor ciumento, devorador, esse amor que ela experimenta e que nós somos chamados a experimentar. Porque às vezes a gente olha para a vida dos santos e fala, não, tem uma distância, né? É muito diferente, olha o meu contexto, olha a minha história de vida, olha isso. É o mesmo Deus, é o mesmo amor, é a mesma graça que está sobre nós, né? E a gente não pode relativizar, porque senão a gente vai dizendo, tá vendo? Não é para mim, né? E a gente vai entrando nessas confusões que Santa Teresinha também entrava. Sim. E tinha esses momentos de dúvida dela, mas ela tinha uma certeza, Deus está comigo. E essa frase, Newton, que a gente até falou aqui,
esses desejos que Deus realizáveis é exatamente sobre o desejo dela de santidade. Sim. Então ela sabe que se Deus inspira nossos corações esse desejo de santidade, esse desejo de ser com Deus, porque Ele mesmo inspirou em nós. E aí você falou algo que é muito importante, que é essa confiança em Deus. Esse botão, né, para acessar este elevador, é essa confiança. Terezinha nos ensina também. Padre, né, a gente está falando aqui dessa confiança. O senhor falou ali de um caminho também, né, para que nós possamos encontrar os escritos de Santa Teresinha, mas também através da Bíblia, o que Santa Teresinha fazia para que ela fizesse esse caminho. O que, assim, além, claro, dos ensinamentos aqui nós estamos falando da vida de Santa Teresinha, o senhor deu aí os exemplos das cartas também que ela lia, mas como encontrar esse amor, que nem o Newton falou ali, esse amor poderoso, esse amor apaixonado que nos ama tanto, e confiar plenamente nesse amor? Padre. Então, nós muitas vezes, por causa das limitações do tempo, deixamos de exercitar o que as crianças muito bem fazem, é se jogar no colo da mãe. Eu acho que esta é a chave. E cada um de nós temos que nos deixar confiantes no colo do Pai, colo de Deus. Me parece ser o segredo principal, porque afinal é aí onde diz, quando nós dissemos o que é confiança, o que é fé, é exatamente abandonar-se no colo. Acima de tudo, as outras coisas serão complementares. Temos experiências, nós que enfrentamos vários lugares de guerra, vários lugares de muitos desafios, de muitas fomes, de pessoas que onde íamos não conhecíamos quem iríamos encontrar, mas pelo fato de nos jogarmos no colo de Deus, fomos percebendo os caminhos abertos. Quantas amizades, quantas pessoas que vão nos fortalecendo, vão nos ensinando, vão nos corrigindo, vão nos ajudando a fortalecer a vocação, vão se doando por causa de nós. Né? Acredito que tem certas pessoas que estão nos acompanhar aí, estão doando suas vidas por causa dos missionários, por causa de pessoas que se entregam. É exatamente isso que Santa Teresinha fez, se doar para que os outros lá onde estiverem anunciem essa confiança, abandonar-nos no colo de Deus. Hoje nós nos abandonamos no colo de quem? Em busca de bens materiais? Nós não vamos saciar. O ser humano, quanto mais sustenta esse materialismo, quando mais sustenta essa ganância, então ele é mais vazio. Então é mais vazio. Então, que Santa Teresinha nos ajude a entender que ela jogou-se no colo de Deus e é esse desejo de ter um amor apaixonante, um amor do amado. Ela coloca o amado Jesus Cristo. Ela, ao perceber que não é possível que Deus ofereça seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz simplesmente, então precisamos nós entender isso. Se o próprio Jesus soubesse que a sua doação a Gênesis, como na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, onde ele, sendo Deus, esvaziou-se. Veja só. Então, só aquele que se esvazia é que consegue ser preenchido na divindade, pela divindade desse Deus. Mas se nós nos deixamos repletos das nossas arrogâncias, repletos das nossas convicções, talvez ideológicas, nossos preconceitos, todos esses males, não é possível Deus nos encher da sua misericórdia, da sua bondade e das riquezas para aspirarmos às coisas do alto. Então, o exemplo aqui, amanhã, celebre com ela onde você estiver, participe da Santa Missa e veja aí. Ainda não falamos das rosas, né? Tocaram ali do aspecto do elevador. Há um comentarista que disse que Santa Teresinha começou a falar do elevador porque era casos raros ao introduzir elevadores no contexto onde ela estava. Era uma coisa de luxo. Então, é uma curiosidade que na leitura eu percebi isso.
Então, qual é o seu elevador que vai lhe ajudar a ir para a casa? Ele falava de confiança. E eu introduzi uma nova coisa aqui que fazia de uma forma simples, abandonar-se nas mãos de Deus. Pode ser também um tipo de elevador. Mas também transformar o seu sofrimento como espinhos coroados a Jesus Cristo, que vão lhe ajudar também a encontrar a santidade. Não veja a caminhada ser longa, não. Não veja lá à frente ter espinhos, ter pedras, ter obstáculos. Se Deus estiver e você acreditar que Ele está contigo, você vai. Por isso, vocês que nos acompanham, aproveitem nessa simplicidade de Santa Teresinha, jogar-se no colo de Deus, e esse Jesus misericordioso, que nos entrega a sua mãe, que diz: eis o teu filho. Veja só, ele não nos abandonou. Ele entregou-nos a melhor companhia. E nessa descoberta de Santa Teresinha, que é possível caminhar junto com a Maria Santíssima, seja também a nossa compreensão atual para fugirmos das depressões, fugirmos das frustrações, fugirmos das desconfianças. Vamos nos jogar, viver feliz. Vamos nós. Padre, enquanto eu estava aí, a Teresinha vai falando a questão da brevidade do tempo. Temos o hoje, amada. Nós temos o hoje, o agora, para dar tudo aquilo que nós temos. Santa Teresinha, ela não sabia o tempo que tinha, e daí tão jovem, né, deixou esta terra para se encontrar com o seu amado Jesus, seu amado esposo, a sua branca hóstia, como falam algumas vezes, né? Eu acho tão bonito isso, porque Santa Teresinha olhava para o hoje, e mesmo diante ali das lutas dela, o Senhor falava da questão dos nossos sofrimentos. Nós estamos aí encerrando o nosso Setembro Amarelo, né? Fala tanto da prevenção ao suicídio. Mas aí você que nos assiste, se de repente conhece alguém, eu já falei isso aqui no começo da nossa live, de passar esse conteúdo, mas eu sinto muito de nós colocarmos este conteúdo muito no sentido de pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa oração, mas que precisam da intercessão desta santa, que tinha sofrimentos emocionais muito profundos, que passou por situações muito profundas, mas que não esqueceu do seu Deus. E eu não estou dizendo para você que talvez você não esteja rezando, o seu problema, sua depressão, a sua dor, seja falta de oração, mas o que eu estou dizendo para você é querer encontrar um novo sentido, querer encontrar esse Senhor apaixonado por você pela intercessão de Santa Teresinha. Peça esta ajuda para esta mulher que soube dar tudo da tua vida, dar tudo do seu tempo, em cada momento da vida. Soube querer amar a Deus, independente da sua dor. Se colocou diante de Deus para que Ele fosse esse elevador, que Ele fosse essa mão que levava verdadeiramente ao céu. E que assim seja, né? No nosso coração também, tantas vezes a gente tem experiências de se sentir sozinho, abandonado, né? De se sentir fraco. E a gente possa descobrir nisso também esse grande elevador que o padre estava falando, né? Que eu estava comentando aqui também, da confiança, do abandonar-se, da criança que se joga nos braços de Deus, né? Posso cantar aqui mais uma música? Posso? Por favor. Porque ela vai nos ajudar, assim, a fazer essa passagem, né? Daquilo que, de repente, seja uma ausência de Deus por uma descoberta de que Ele está. Que eu só preciso depender e fazer a minha experiência de pequenez também. Você conhece, hein? Procurei o teu amor nas montanhas, procurei o teu amor nas grandezas, procurei teu amor nas minhas forças, porém em tudo isso não te encontrei. Eu dizia que tu me tinhas abandonado, esquecido, me senti tão sozinho,
mas foi tua mão que tirou a escuridão, a venda dos meus olhos para enxergar que no nada que sou tu estás. Pequeno quero ser, pequeno quero ser, criança quero ser, para que em tuas asas possa me esconder, nos vales escondidos eu possa me encontrar, fitado então somente pelo teu olhar. Pequeno quero ser, criança quero ser, para que em tuas asas possa me esconder, nos vales escondidos eu possa me encontrar, fitado então somente pelo teu olhar. Esse é o movimento que a gente tem que fazer, né? E que Deus nos chama, e é tão simples, né? Depender, se jogar, se lançar, como o padre estava dizendo aqui, se abandonar como criança é tão simples, por que a gente complica tanto, né? Ô Santa Terezinha, ajuda a gente. Né? Ajuda, pelo amor de Deus. Ela falou que passaria o céu dela fazendo bem pra Ai, terra. amém. Ajude a gente, então, o povo aqui que tanto precisa, né? Dura, né, padre? Ô, padre, que o Newton cantava essa música aqui, eu pensando em tudo isso, a gente tá aqui nos finais já, não tem como não desejar, né, que Santa Terezinha seja mesmo essa nossa. Para que os nossos olhos estejam sempre... Fala aqui em várias lives que os nossos olhos estejam fitos em Jesus. Porque Ele é o nosso fim. Ele é o nosso tudo. Não tem nada, não tem ninguém, nem nada que faça o que Ele faz por nós. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos desejou, é Ele que nos ama a cada instante. Então, que o nosso olhar esteja fito em Jesus. Eu queria aí pedir para vocês, a gente já está com o nosso tempo aí, pedir para que vocês deixassem aí nossa mensagem final para os povos que nos acompanhem, o pessoal que ainda vai ver a nossa live, deixar essa mensagem pela intercessão de Santa Terezinha. Alô, nossa gente que está acompanhando, tem muitos aqui da nossa paróquia, tem gente que vem de diferentes países, diferentes continentes acompanhando, né? Então, você onde estiver, aprenda a ser feliz com aquilo que você é, com aquilo que você vive, independentemente, não obstante que há vários desafios que afetam você, sua família, a sua igreja, a sociedade. Nós teremos sempre esses espinhos, porque afinal, viver é o dia a dia e sempre teremos esse desafio. Lembre-se que o nosso Deus é maior que todos esses desafios. Desafio na família, talvez de alguém que não quer rezar. Desafio na família que não quer amar a você ou que não se deixa ser amado. Desafio na família, talvez você não está alcançando os seus objetivos, está demorando. Viva de forma paciente. Enquanto falávamos da confiança, falávamos do abandono, eu acho que hoje, acima de tudo, falta-nos muito e muito a paciência, falta-nos muito viver o hoje. Colhermos os frutos dia a dia e vivermos o nosso presente. Convido a você a rezar junto com Santa Terezinha, alcançar a misericórdia de Deus neste mundo totalmente perdido por causa das guerras, por causa de vários outros fenômenos que vão atrapalhando a nossa fé, a nossa vida. Então entregue-se, como Santa Terezinha fez, que essa padroeira das missões ajude a todos nós sairmos de nós mesmos a ir ao encontro dos outros. É um momento bastante de egoísmo, de muito ódio, de muita violência, para que cada um de nós saiba como sair de si para acolher o outro e perceber que o outro tem que também
acolher-me, esse encontro de almas, o encontro das almas, almas feridas, almas realizadas, almas bem-sucedidas, mas esse encontro poderá transformar as nossas vidas, como também a vida de Santa Teresinha foi transformada. Em 24 anos, ela parece ter vivido milhares e milhares de anos. Por quê? Ela viveu intensamente, profundamente, cada dia com os seus desígnios, suas obras, ou seja, acordar e preencher as 24 horas com tudo aquilo que Deus vai providenciar. Alegrias, tristezas, sofrimentos, sucessos. Não se sinta abandonada, mas você que deve se abandonar nas mãos de Deus. Muito obrigado. Você que nos acompanhou, Deus abençoe. O Padre Quiriwi deseja nos encontrar mais outras vezes aqui. Padre, com certeza. Bom, o padre já falou tudo ali, né? É difícil falar, né? Mas o que eu ia comentar é justamente isso, que Santa Teresinha, ela nos ajude a viver a intensidade, com intensidade, né? Porque às vezes hoje a gente, o nosso mundo é um mundo de tanta pressa, tudo tão corrido, corre, corre, corre. Mas é que a gente tem essa pressa do céu, a gente tem a pressa de viver intensamente o que Deus nos chama, né? Porque a nossa vida é um brevíssimo segundo, né? Exatamente. Só temos hoje, né? Como a gente estava comentando, e que ela nos ajude e interceda por nós, para que a gente viva intensamente e não deixe passar nada e nenhuma situação que nos permita amar, que a gente não perca isso, né? Que ela não nos deixe perder essa oportunidade de amar a Jesus, de amar o próximo em tudo, de viver as coisas com amor, de amar a nossa vida, de amar aquilo que Deus nos dá e que a gente viva isso intensamente, né? Porque se nós vivêssemos assim e vivermos assim, seremos muito felizes, né? E eu tenho certeza que nesse dia de Santa Teresinha, nesse momento que já se aproxima o dia dela, ela intercede para que nós sejamos homens e mulheres intensos na vivência e que queiram viver, queiram dar a vida para Deus também e receber nessa vida doada de Deus o amor dele por cada um de nós. Olha, aqui a gente está chegando no final aqui de verdade agora da live. Quero terminar aqui com essa música, então, para que a gente não perca tempo. Não perca tempo, não perca a nossa vida com coisas que não são de Deus. Que o nosso tempo seja realmente para Ele. Que cada segundo seja para encontrar esse Senhor apaixonado por nós. Que Deus te abençoe. Fica aí com a gente para terminarmos com música, né? Minha vida é um brevíssimo segundo. Minha vida é um só dia que escape e que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Minha vida é